Ciência. Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo pelo rádio, passeando pela cidade ou fazendo alguma atividade em casa. Muito obrigada pela sua audiência, a gente tem ficado muito feliz, principalmente com esse retorno que a gente tem tido dos nossos ouvintes que mandam mensagem assim: vocês deviam estar no horário do jornal, vocês tinham que reprisar durante o dia, não conseguia assistir de manhã. Assiste aqui pela live, a live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, a live também do Instagram, 95FM Curitiba, e participa com a gente pelo WhatsApp, 92589895 DDD 41. Hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana, que é a reciprocidade. Ela é prima da empatia e ela também é parente da gratidão. Todo mundo junto, olha só, bons pensamentos, bons sentimentos, e a gente vai transformando o mundo, a gente vai transformando toda a realidade que a gente vive a partir daquilo que a gente pensa e da conexão que a gente faz com o outro. Porque quando a gente encontra alguém, a gente não percebe, mas a gente faz um encontro, um contrato velado de respeito, de atenção, de disponibilidade, de carinho e tudo mais. Mas também faz, quando é o caso, de agressividade, de ironia, de vários outros sentimentos que não são bons. Porque o que eu estou te dizendo? Estou dizendo que a maneira como você trata o outro normalmente é a maneira como ele reage. O Jacir sempre fala que uma família que fala português, a criança aprende a falar português. Se você, na hora de se relacionar com as pessoas dentro da sua casa, por exemplo, você grita, qual que é a tendência? É dessa outra pessoa também gritar. Então, a partir do momento em que a gente se coloca no lugar do outro e a gente dá o nosso melhor para aquela pessoa, as relações, elas tendem a ser melhoradas, elas têm um padrão de qualidade. E tão importante quanto isso é o fato que quando a gente dá e recebe e dá, tanto pelo positivo e negativo, à medida que o tempo vai evoluindo e superconsciência trata de formação da mentalidade, o que acontece é que isso vai construindo estradas cerebrais, pavimentando este caminho pelo bem ou pelo mal. Se você pavimentou pelo bem, você sempre vai reagir de uma forma boa. Se pavimentou pelo mal, é importante atentar para isso, olhar para si mesmo e fazer as correções necessárias e construir outras estradas. Afinal, a ideia é construir estradas. Exatamente. Então, assim, quando você faz um gesto de gentileza, a tendência é você ter esse retorno gratuito, porque o importante da reciprocidade é que ele venha do teu coração, é que ele seja verdadeiro. Não adianta vir com falsidade, com interesse, com segundas intenções ou com a intenção de tirar algum tipo de vantagem. Aí a reciprocidade não funciona porque a mentira também não se sustenta. Reciprocidade, ela é feita de verdade, mas a gente pode planejar as nossas ações e a nossa mente para que esse movimento de reciprocidade seja dedicado para as pessoas e que, mesmo que elas não te retribuam daquela maneira como você gostaria, o mundo te retribui, porque é o teu padrão mental que mudou. A hora que você se porta de um jeito mais positivo e que você dá a vez para alguém quando precisa, você dá um bom dia, você imagina como é que está sendo a vida daquela pessoa, percebe que ela está estressada e de repente você se coloca naquele lugar da pessoa e compreende determinada situação, a hora que você estiver precisando de ajuda, com certeza ela vai lembrar. E um dado muito importante para você agora e para todos nós é que nem que você não queira, ela vai acontecer. A reciprocidade faz parte de uma estratégia da natureza, uma estratégia da biologia. Sabe aqueles cardumes de peixes que nadam todos ao mesmo tempo, da mesma maneira, para todo lado, de modo regular? Aquilo lá é sincronicidade e reciprocidade. Isto é, eles estão ali com um objetivo primitivo de defesa, para parecer que é um monstro muito maior, enfim. Eles sabem que alguns vão morrer sob um ataque, mas será muito menor. Então, é uma estratégia maravilhosa da natureza que você não pode abrir mão. Então, é um instrumento que todos nós precisamos usar superconsciência para expandir a nossa mente e aproveitar o máximo possível dessa qualidade também humana. Exatamente. Então, vocês já perceberam, assim, o quanto é positivo e o quanto é engrandecedor quando você recebe um elogio, um feedback positivo, que aquilo te dá mais energia ainda para você fazer o teu melhor?
Tem um psicólogo aqui americano, lá tô eu, né, falando de outras pessoas, ele também tem literatura, depois procurem e a gente vai passando mais informações. Mas o Abraham Maslow, ele é um psicólogo e ele criou um livro falando da hierarquia das necessidades humanas. E aí ele fala da importância do reconhecimento. Quando você reconhece no outro qualidades, esforço, desempenho, ou mesmo quando a pessoa não faz nada para agradar, mas ela agrada, porque existem pessoas que têm isso também, elas têm um carisma, elas conseguem chamar a atenção dos outros e por conta disso o mundo as recebe de um jeito um pouco melhor, mais acolhedor. Quer dizer, a gente tem necessidade de ter esse reconhecimento e quando a gente tem esse reconhecimento, a gente vem com mais gás. Ontem, por exemplo, o dono da rádio comentou com a gente assim, nosso programa está excepcional. Cláudia, você é uma super jornalista, Jacir, você é um baita comunicador e palestrante. Olha só que legal, vocês imaginam que gás que a gente fez esse programa para hoje? Com certeza, com muito mais energia e muito mais alegria. É importante entender um detalhe aqui que é delicado e ele é muito tênue. Que a baixa autoestima faz com que a gente sempre procure elogios, que a gente sempre procure que nos engrandeçam. Não, mesmo verdadeiro. Não, elogios verdadeiros. Eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu pergunto à minha esposa e peço uma crítica para ela, eu já não estou esperando alguma coisa para me engrandecer. Eu quero um caminho, eu quero que ela olhe um outro olhar para ver se eu estou num caminho correto ou não. Então isso é sinal de maturidade. Quando a gente só quer elogio e não aprende a receber críticas, o caminho também não está legal. Mas a reciprocidade é você ouvir do outro algo que seja positivo, mas que seja verdadeiro. Quando você pede uma outra impressão, aí é uma visão crítica, se aquilo está bom ou não, onde podemos melhorar, mas naquele meio daquela crítica existem coisas positivas e negativas dentro de uma necessidade de ajuste. Sempre, porque também tem um detalhe que é a cabeça do outro. Não necessariamente ela vai ser correta ou não, mas é assim que a gente se constrói. O que eu quis falar aqui, chama atenção, que é importante, é que tem pessoas que só buscam elogio por uma questão de ego, por uma questão de dificuldade interna e baixa autoestima. Daí não é reciprocidade. A reciprocidade sempre vai acontecer. A reciprocidade é um acordo invisível que tem entre duas pessoas e que a pessoa, na hora que percebe um esforço, uma intenção ou qualquer coisa, ela acaba reforçando aquele hábito bom que a pessoa estava desenvolvendo. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo, mas que a gente constrói junto, tá? Então, assim, é muito importante você perceber no outro essa intenção, a evolução, o desenvolvimento, o crescimento da pessoa com aquilo que ela está envolvida, porque isso motiva a continuar. Então, quando a gente sabe que isso é importante, isso também faz parte até daquelas linguagens do amor que a gente já falou num dos programas que envolvem relacionamento e tudo mais. Como é importante a gente se sentir valorizado quando a gente faz algo de coração. Tem até um filme que eu gostei demais na época dos anos 90, no começo dos anos 2000, não sei, que chama Corrente do Bem. Aquele filme mostra a realidade de uma sociedade, de uma comunidade em que um menino começou a fazer atitudes pequenininhas e aquilo ali foi fazendo um efeito cascata em toda aquela região, e no bairro, na escola e na comunidade. Eu não vou contar que ele morre no final, mas o filme é muito lindo e merece ser visto pela intenção no coração e como aquilo movimentou toda aquela região. Hoje a gente recebe aquelas correntes nas redes sociais que inspiram grandes movimentos e atitudes do bem e tudo mais. Dia desses eu recebi um vídeo de uma moça falando assim, meu irmão, ele fez um curso que falava disso, daquilo, e eu acabei colocando em prática, pagando o pedágio do carro de trás do meu na praça de pedágio como uma maneira de gentileza. Quando ela fez isso, o carro atrás tentou alcançar ela na estrada para conversar. Em algumas situações eles acabaram se encontrando e essa pessoa acabou contando que ele deu como maneira de demonstrar aquela gratidão naquele momento para ela, um emprego para uma outra pessoa que precisava. Quer dizer, a gente planta sem a gente perceber, sem a intenção de plantar algo bom no coração do outro. Quando a gente tem empatia, quando a gente faz algo por reciprocidade, verdadeiramente, instantaneamente, com gentileza, a pessoa acaba devolvendo para alguém e para o mundo. E isso transforma a vida de outras pessoas e torna o mundo melhor para viver. Então, quando você escuta só problema, só desgraça, só acidente, só morte, só Covid, só problema, você vai atrás daquilo,
como você fica intoxicado com aquelas informações que às vezes você não percebe, mas o teu nível de paciência diminui, a alegria de viver também acaba mudando para você, você acaba fazendo as coisas com menos prazer. Não é que você não tem que se preocupar com as outras pessoas e nem se alienar do mundo, mas a gente não precisa se atualizar de coisas ruins e negativas, porque isso tem impacto para a nossa vida. A reciprocidade benigna, então, no caso, é sempre bem vista, porque também você pode ter uma reciprocidade maligna quando você gera um dano na pessoa e pode haver um retorno. Esse retorno pode acontecer, mas nós vamos tratar aqui de uma coisa positiva, porque muda o mundo. Isto é, quando se toma uma ação benigna e positiva, se gera uma vontade no outro de gerar também uma ação benigna. E é interessante perceber isso acontecendo quando você consegue enxergar. Mas é interessante também que às vezes não consegue enxergar. E quando não consegue enxergar, acredite, ela está acontecendo. Porque como eu falei que é uma lei da natureza, uma lei do universo, ela vai acontecer mesmo que você não perceba. E eu não estou sendo aqui místico, eu estou falando uma lei natural. Porque nós vivemos num sistema que é um sistema de relacionamentos com o todo. E esse sistema de relacionamentos traz de volta para a gente aquilo que a gente vai merecendo ao longo da vida. Então, se você começa um movimento bacana, vai dar um resultado bacana. É utilizado até no marketing, a reciprocidade. É uma das leis do marketing que você gera em cima de um possível cliente situações benignas e ele se sente até na obrigação, às vezes, de comprar o teu produto ou de ouvir o que você está falando. Então, essas coisas acontecem que são leis utilizadas até no mercado, no marketing. Agora, usada de maneira benigna e não enganosa, sempre vai potencializar muito mais e vai fazer o teu coração e uma sociedade cada vez melhor. Quer dizer, fazer o bem não importa quem. Não importa se está usando uma ferramenta de marketing, se você está fazendo isso porque é do teu coração. Sabe aquela vovozinha que faz um lanchinho, o bolo, acolhe todas as crianças, os amigos das crianças? Por que ela é tão querida? Porque ela dá amor. E por que a criança devolve? Porque ela recebe amor e ela também aprende isso. É uma linguagem. Quer dizer, a reciprocidade é uma linguagem de amor que a gente precisa colocar em prática para que o ambiente em que a gente vive fique mais positivo. Essa é a nossa intenção de Superconsciência, trazer para um programa de rádio, que é um programa feito de uma maneira inédita, de trazer boas notícias, bons pensamentos, inspirações para você começar o dia bem, para você todo dia refletir nesses assuntos que a gente vem trazendo para cá e se transformar numa pessoa ainda melhor. E tornar o mundo mais leve, isso é importante, porque quando a gente fala em reciprocidade, muitas vezes gera expectativa nas pessoas, isso é, eu trato bem minha esposa e fico esperando, quer dizer, gera uma expectativa, eu fico aguardando que ela faça alguma coisa e às vezes ela não vai fazer naquele momento, então isso é imaturidade. Então a expectativa ela deve ser combatida, por quê? Porque a expectativa gera frustração, e a frustração, às vezes você está com um benefício gigante ali na porta, pronto para acontecer, você não está enxergando. Isto é, nós temos que ter uma visão de longo prazo e compreender que tornar o mundo mais leve é tornar os nossos pensamentos mais leves. Nosso pensamento mais adequado com menos espera, menos expectativa e, como consequência, aprender a ter menos ansiedade. Isso aí, eu vou dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui na live, Cláudia Queiroz, jornalista no Facebook. A gente ganhou coraçõezinhos da Fabielle Foz. Adoro coraçõezinhos, gente, adoro. Hoje eu recebi um bom dia também de uma ouvinte que adorou, porque eu coloquei history e tudo mais. Muito legal, hein? Ó, ganhamos mais coraçãozinho ali, ó, mais curtidas. Isso é muito bom. A Karina Siciliano também está com a gente, André Castilho da Costa, Sérgio Bora, Marco Toledo, Juliano Flenick, Jorge Santos. Jorge Santos é um baita escritor, ele às vezes manda algumas coisas que ele tem feito, assim, são bem bacanas, dá uma olhada no perfil dele. A Júlia Lima, que é aquela que embeleza o mundo, quer dizer, olha a reciprocidade, ela embeleza o mundo fica mais bonito, hein? O espelho dela está sempre em paz. Messias Gonçalves, que assiste a gente do interior de São Paulo, ele está dando um bom dia, boa quinta para todo mundo. O Fernando Carvalho, Noêmia Queiroz, Aurélio Astro. Nossa, o Astro está morando fora, está morando longe, longe. Que legal que você está aqui, Astro. Bom dia para você. Cláudio Souza, Renato Mura, também tem altos pensamentos. O Renato Mura tem ótimas colocações e uma visão de mundo bem bacana. A Noé está dizendo aqui como esse tema é interessante. A Karina Siciliano está falando que tem um prazer de fazer o bem, não importa quem. E ela adotou isso como uma prática de vida. E que ela leva a vida de um jeito mais bonito e melhora a autoestima de quem precisa. Olha que legal. Gostei disso também. João Aristides Filho também está assistindo a gente.
E o Gilberto Oliveira está dando para todo mundo um bom dia. Eu adoro quando vocês participam, porque isso aqui é exatamente isso. O programa que a gente está construindo é um programa com trocas, que vale muito a pena para a gente aqui, enquanto está apresentando dessa maneira espontânea, com bastante coisa que às vezes acontece que a gente não está esperando. Mas quando a gente sabe que aquilo está agradando, a gente continua, vai fluindo. Essa é a reciprocidade. Veja só, em prática, com recursos online, a gente continua o nosso programa falando da reciprocidade, da importância dessa troca para a gente construir algo maior e melhor para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com uma entrevistada que é muito interessante. Ela, inclusive, ela trabalhou 24 anos num presídio e ela tinha que lidar com assassinos, com estupradores, com crimes violentos, com o pessoal do PCC, e isso não fazia com que ela não tratasse essas pessoas bem. Isso me tocou muito. Quando eu conversei com ela para preparar essa entrevista de hoje, o nível de maturidade, de intencionalidade, de reciprocidade, porque ela nunca deixou os direitos humanos ficarem afastados. E, às vezes, para não afetar o emocional dela, ela preferia não ver a ficha da pessoa antes do atendimento, para que ela não se contaminasse com os rótulos, com aquilo que ele tinha feito. Então, muitas vezes, a gente acaba enxergando no outro apenas um carimbo que ele tem na testa por alguma razão e que você prefere imaginar e fechar a tua impressão daquela pessoa daquela maneira. E isso é muito perigoso, porque você pode perder a oportunidade de ter uma convivência saudável, construtiva e positiva para ambos os lados. Eu não posso falar que a gente não tem que ter cuidado com as pessoas, mas quando uma pessoa é condenada, ela é condenada e a condenação, a sentença é qualificada e quantificada para aquilo que ela deve pagar. E se ela já está pagando, ela já está pagando. A gente não tem que continuar julgando e condenando em cima. Então, se nós estamos tratando de ser humano e falando aqui de superconsciência, eu sempre preciso olhar para aquela pessoa como um ser humano. Porque quem sabe qual foi a história de vida que fez aquela pessoa chegar naquele ponto. Quem sou eu para julgar? Lá atrás alguém pediu, não julgue, certo? Então, se o próprio sistema penal já deu a penalização e ela está cumprindo, eu vou sentar na frente dessa pessoa sempre com o coração absolutamente aberto, porque tem mais. Eu sou eu tenho responsabilidade sobre a minha atitude, o meu comportamento, não a da pessoa que está na minha frente. E essa é a verdadeira visão humana que a gente tem que praticar e exercitar para parar de criticar. Talvez até nesse ponto, tantas mídias sociais não sofreram tantas críticas, tantas broncas aos outros, né? Que fica fácil criticar, enxergue o outro como um ser humano. E isso é muito importante. E isso é uma construção. Então, eu acho que eu já comentei aqui, ou foi num texto que eu publiquei no jornal, que eu sou colunista. Uma vez eu estava voltando da escola com a filhinha e vários carros da polícia passaram e ela quis saber o que era aquilo, se assustou com as sirenes, com o barulho e tudo mais. E eu falei assim, filha, aquilo ali, a polícia, ela está indo resolver algum perigo, algum problema que aconteceu. Lembrei. E eu falei, eles vão buscar algum ladrão. E ela quis entender o que era ladrão. E eu comentei que o ladrão era alguém que roubava a boneca preferida dela. Ui. E ela ficou daí assim, poxa vida, né? Que pessoa ruim. Quando a gente chegou em casa e ela falou assim, papai, hoje passaram vários carros de polícia, eles foram buscar um ladrão, ele rouba as bonecas, ele é mau. Pronto. Esse aqui falou para ela assim, filha, o ladrão é um ser humano que precisa ser olhado como pessoa. Ele merece ser abraçado. E aí eu estava um pouco longe naquele momento e falei, não! Poxa, ela tem 3 anos. Mas ele está certo, porque é um ser humano que tem um motivo para estar fazendo aquilo. Mas isso não significa que eu vou lá abraçar. Meio over the rainbow. Aquilo aí para mim é além das possibilidades. Mas a hora que ele faz com que a filhinha enxergue que aquilo também é uma pessoa só que sofrendo, é o lado humano, que eu sempre falo aqui, que ele tem privilegiado. E quando você me viu abraçando um morador de rua, como é que você se sentiu? Não abracei depois você, né? Assim, foi um pouco complicado o cheirinho. Mas, ok, né? Entre ser assaltado e abraçar, você quebra a reserva também. Também é uma reciprocidade, porque evitou um mal que podia acontecer. A gente estava com a porta do carro aberta, ele chegou de um jeito meio estranho, o Jacir acabou conversando com aquele senhor naquele momento, deu um dinheiro para ele, inclusive, e abraçou, e ele não esperava receber aquele abraço. Eu não abracei, eu dei um abraço nele, gostoso. Relação de amor com o mundo, né? E o mundo devolve. Olha só a mulher que ele tem, hein? Vamos chamar o nosso intervalo aqui, que a nossa entrevistada já está nos esperando. E a gente continua falando sobre reciprocidade no próximo bloco. Então dá um abraço.
Você está ouvindo Ai, Jaci. Gente, mas é assim mesmo. A gente tem que superconsciência é tentar enxergar o mundo um pouquinho diferente, né? Tentar enxergar de uma maneira legal. Bom dia, querido. Tudo bom, Paulo? A gente falou até do elogio, como foi Chefe importante. chegou Aqui, eu tô aqui na Você tá bem? escala das necessidades de Maslow. É uma pirâmide, né? A Só. base tem toda a pirâmide. Vou dar É bom uma dia para base do outras mar. pessoas aqui. Eu modifiquei a pirâmide, mas Posso? depois eu te mostro. Pode? A gente continua falando aqui na nossa live. Então, assim, o André Juliano Moreira está aqui com a gente, o Gilberto Oliveira está desejando para a gente um bom dia, o João Leiria, que está sempre, o Carlos Gomes também está com a gente, Kleber Klern, acho que ele é parente da nossa entrevistada, Ravilson Luiz Ferreira está assistindo, a Karine, ela está dizendo assim, eu também convivi com esse mundo de presídio, com pessoas super do bem, que estavam cumprindo a sua pena, e eu digo, mantenho contato até hoje, e são pessoas incríveis, erraram e pagaram sua pena, quer dizer, não precisam ter uma pena de vida, né? Eles estavam pagando por um preço daquilo que eles cometeram, de algo que era complicado naquele momento e que fez com que eles cometessem algum delito, mas acabou aquela pena, elas não merecem aquele rótulo, elas precisam ser recebidas de novo pela sociedade. Claro que com Mais ou todos os menos, cuidados. existem exageros e tem pessoas realmente psicopatas, pessoas que precisam ser contidas e nós precisamos nos defender. Não é uma questão de ser ingênuo, não. Mas dentre a maioria deles, tem pessoas ali que sim, são pessoas até boas, que cometeram um ou outro delito ou alguma coisa por um motivo especial. Então os cuidados a gente tem que ter, mas mesmo para aquele psicopata, eu tenho que entender, ele não tem culpa do cérebro que ele tem. Então, Isso não quer dizer que você não vai ter uma certa distância, mas você não precisa tratar mal. Foi o que eu comecei falando, é compreender, mas deixa lá, fica lá. A Exatamente. gente tem que saber lidar com essas coisas, mas compreender o humano é melhor. Ó, a Karina tá dizendo aqui que é um amor, né, que fez você virar um paizão. Que legal. O Fernando César também está aqui nos ouvindo. E aqui, amo o senhor virar. Acho que ela achou que tá amando ele ter virado paizão. É isso aí, eu também amo essa parte. Consciência, A gente Canal adora. do Saber. Tema de hoje Muito bom. é Notícia no Mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje trazendo o tema reciprocidade. Reciprocidade que faz com que as pessoas desenvolvam essa habilidade de enxergar a dor do outro, de ajudar a aliviar um pouco. Não é a empatia, eles são primos, mas isso tudo gera sentimentos positivos e uma redoma de positividade para o nosso mundo. A gente já tem aqui na escuta a nossa entrevistada de hoje, que é a Clélia Kern. Ela trabalhou 24 anos num presídio como assistente social. Hoje ela já está aposentada e ela tem histórias incríveis que ela desenvolveu com todo esse conhecimento de realidade muito além da nossa, presos, condenados, com sentenças às vezes complicadas, como estuprador, como assassino, uma série de coisas que eram complicadas, e ela, mãe de meninas, e nova, uma pessoa linda por dentro e por fora. Então, poxa vida, como que ela trouxe isso para a vida dela e aonde ela buscou o equilíbrio para melhorar, para crescer e para se transformar, para exercer essa atividade. Bom dia, Clélia. Bom dia, Clélia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem com você? Tudo bem. A Clélia é muito amiga da minha mãe. Olha só, cresci vendo ela. Sou muito fã dessa Foi uma mulher. herança que eu recebi dos meus pais. Olha só. Quer dizer, a Clélia é uma pessoa muito incrível, que tem um coração muito grande e que nunca deixou de enxergar os direitos humanos desses presos. Eu queria que você comentasse com a gente como que foi, até você se adaptar a essa visão de mundo que você acabou desenvolvendo tão bem, por tanto tempo e com tanto amor, para situações que exigiam uma certa habilidade de enxergar o outro como ser humano. Cláudia, eu me formei em 81 e meu primeiro trabalho foi com menores que haviam cometido algum crime ou, né, envolvidos, enfim, com alguma contravenção, alguma coisa assim. Então, trabalhando com os menores infratores, eu não via esse trabalho que tinha que trabalhar só com ele. Tinha que ver lá na ponta aonde começou e a história dessa criança no meio desse mundo todo, né, para ele vir a delinquir. Eu trabalhei 8 anos com menores, aí fui convidada para ir para o sistema penitenciário e aceitei. Porque quando estudante, eu já tinha feito o estágio no PC. Então, as funções interpessoais são muito complicadas, né? Porque você entra num presídio, você tem que meio que se despir dos seus valores, do preconceito,
para que você possa fazer um trabalho sem julgar. Nós não estávamos lá para julgar. Ele já estava julgado, já estava sentenciado. Então, a gente tinha que partir de algum ponto. O que essa privação de liberdade, que era a punição dele, poderia gerar nele um potencial de transformação na vida dele. Para eles saírem melhores de lá. Uma pós-graduação de Educação em Valores Humanos. E começou, a gente, junto com a pedagogia, junto com a psicologia, a gente sempre procurou trabalhar junto para ver o que a gente podia trazer para essa pessoa. Não vou dizer que foi tudo de rosa, que foi muito difícil, porque nós também sofríamos de preconceito quando participávamos de algumas reuniões, porque eles falavam da família, falavam do idoso, falavam tal, mas ninguém falava de preso. Quando eu dizia, eu sou representante do sistema penitenciário e vim participar da reunião, o pessoal me perguntava quando o AU vai sair dali. Então, aquela coisa assim, vamos botar eles bem longe, que não é visto. Como tantas pessoas invisíveis que a gente tem por aí ainda. Então, o preso não é visto, não é lembrado, entre aspas. Acaba então, sendo visto como um problema social. Procurava sempre alguma coisa, fazer alguma coisa para que pudesse trazê-los para aquela realidade e fazê-los os transformadores da própria história. Eu acho muito importante que eles tivessem trabalho e escola dentro das unidades. E isso eles tinham. Tinha alguns que começaram assim do zero, não sabiam nem escrever, faziam supletivo, alguns acabaram fazendo vestibular, alguns desenvolveram outras habilidades. No trato com eles, lógico que o crime importava, né? E a gente fazia eles falarem sobre isso e repensar nas suas atitudes. Nem todos a gente conseguiu alguma coisa, porque alguns parecem que a coisa está tão entranhada neles que é difícil você tirar, sabe? Mas a gente pensava assim, a semente que a gente plantar, ele é certo, tudo bem. Mas de um tempo para cá, o perfil do preso mudou. A questão das drogas vieram com muito mais facilidade, o acesso. Então, alguns acabavam cometendo delitos em função da droga, em função de bebida. Mas nunca tive problema de relacionamento com os presos. Sempre fui muito respeitada. Eu os respeitava também com a sua história, com as suas dificuldades. Atendíamos as famílias também. E eu procurava, assim, fazer um link daquilo tudo com o que eu podia passar para as minhas filhas. Não só ter empatia, mas saber que você tem disciplina para tudo. Você tem normas e regras a serem seguidas, seja em casa, seja na escola, seja onde for. Você tem que cumprir essas normas, porque se você acaba fazendo alguma coisa de errado, vem uma consequência. Então, esse trabalho de fator socializante que a gente tentava com os presos, não era com todos que a gente conseguia. Às vezes não conseguia e a gente tinha que mudar o plano, ia ter que achar um plano B. Mas eu acho que assim, muitos que a gente soube depois acabaram virando o jogo e tocando suas vidas e tal. Alguns se encontrava na rua. Teve uma situação de uma pessoa vir me assaltar, eu estava estacionada e era um preso que eu conhecia, tinha atendido. Ele acabou, não fica aqui, sai daqui, aqui não é um lugar legal para a senhora estacionar, acaba ajudando. Então, assim, eu acho que todos têm os dois lados e lógico que a gente não podia baixar a guarda também. A gente sempre contou muito com a segurança, e sem a segurança a gente não faz nada, porque eram eles que nos diziam, hoje dá para atender, hoje a cadeia não está muito legal, então vamos aguardar. Então a gente tinha que ter também esse feeling de saber até onde você pode ir, o que você pode fazer, dar um passinho para trás. Não é para todos que dava para dar uma brincada, assim, seriamente, no contexto todo, né? Mas eu acho que assim, foi muito positivo, sabe? De repensar a minha vida junto com a minha família, da importância da família na vida da gente. E essas relações interpessoais, assim, tem habilidades empáticas também, né? Não dá pra gente esquecer disso. E
se você se relaciona com o outro de uma forma legal, você não faz isso de volta. Tem essa reciprocidade, né? Se você diz para um filho, você não serve para nada, você não vai fazer nada, ele vai acreditar nisso. Agora, se você conseguir fazer com que esse filho veja os seus potenciais, isso mesmo, você vai conseguir, né? Você fazer isso, tem muita chance dessa pessoa, realmente eu confio, vou tentar, se eu não der certo, eu mudo meu rumo e vou fazer alguma coisa. Então, assim, tem muita história, né? São 20 e poucos anos de história, são muitas pessoas que passaram pela minha vida. Eu acho que eu deixei um trabalho, assim, que eu posso me orgulhar, né? Não querendo jogar conquete para mim mesma, mas eu sei que eu deixei alguma coisa na história do sistema. Clébia, mas você merece reconhecimento, sim. E digo mais, cada pessoa que você atendeu, apesar daquelas que aparentemente não tenham obtido alguma resposta, você fez a tua parte. E se você fez a tua parte, a vida vai dar essa reciprocidade de todas as maneiras possíveis, porque é uma forma que o mundo encontra para fazer com que a gente evolua. E eu quero aproveitar aqui e falar que aquelas pessoas que estão ouvindo e muitas vezes sem tanto pensar, sempre querem, não, preso tem que ser morto, preso tem que ser, não tem que ser dado bola. Quando a gente vive lá dentro e chega mais perto e começa a olhar para a carinha deles, a gente enxerga que existe dor ali dentro. E a gente enxerga que existe de fato um ser humano que sofre. Mas ele fez um monte de sofrimento. Não importa. Eu não estou agora, não sou eu ali que vou julgar. E essa reciprocidade é exatamente o mundo para mim. Não está evoluindo mais rápido porque nós continuamos pensando dessa maneira. Eu quero ainda implantar o programa Superconsciência, já dei para os menores infratores, fui na DEPEN para apresentar para eles, para poder levar para dentro dos presídios, porque Superconsciência é para todos. Isto é, quanto mais a gente melhorar o coração e a mente de todas as pessoas, mais respostas positivas teremos em todos os lugares. Então, o que você fez, o teu trabalho é maravilhoso. Ganhando. Todo mundo sai ganhando nisso. Exatamente. Você sabe, Clélia, que ontem a gente estava conversando de uma coisa que acho que tem um reflexo para esse mundo que a gente vem vivendo hoje, de tudo instantâneo, de redes sociais, das pessoas buscando sentenciar, julgar, condenar moralmente os outros e tudo mais. Isso traz talvez um conforto moral para quem faz esse tipo de julgamento e é muito difícil para quem sofre esse tipo de condenação, digamos. Mas as informações, elas não são mais recebidas, processadas e entendidas com o coração. Elas estão muito mais na cabeça e no automático. E a gente traz esse programa Superconsciência para fazer com que as pessoas pensem um pouquinho antes de agir, inclusive nos detalhes. Quando a gente fala de relacionamento, de empatia, de reciprocidade, a gente está fazendo uma lapidação interna dentro de um padrão de comportamento, de um hábito que a gente tem. Então, se a gente tem esse hábito de condenar, ou de não dar atenção, ou de não dar bola, de ignorar, de fingir que é invisível e tudo mais, o mundo também devolve pra gente. E é assim que a gente faz, não com a intenção, né? Assim, a gente não pode nunca colocar assim, eu quero tirar vantagem disso, eu vou fingir que eu sou legal. Fingiu, dançou, não vem do coração, não é legal, não vai acontecer de um jeito bom. Agora, eu queria que você contasse também pra gente aqui, Clélia, como que essa experiência com menores infratores e com os presos no presídio do AU, como que tudo isso daí ajudou na tua lapidação enquanto ser humano, esposa, mãe, como pessoa, porque você acabou trazendo muitas dessas experiências para sua vida pessoal e no momento em que as filhas estavam saindo e que de repente você podia ter muito medo porque elas estavam indo para a rua e você não ia poder proteger, nessa transição de fase de infância para a juventude que acontece, que você pensa assim, meu Deus, o mundo lá fora está tão complicado, eu estou deixando ela sair. E você tinha a visão do que acontecia do outro lado de um jeito que o resto não sabia. Isso talvez eu exacerbava um pouco de cuidado às vezes. Mas eu sempre deixei muito claro para ela que toda ação era uma reação e que todas as coisas que você faz geram uma consequência. Então, se você sabe até onde você pode ir e que aquilo não vai ferir você e não vai ferir o outro, tudo bem, ok. Mas você tem que ter essa consciência até onde você pode ir. Então, eu nunca pintei um mundo muito cor-de-rosa para ela. Eu mostrava como ele é. Às vezes, eu chegava em casa assim, eu tinha que falar sobre o meu dia, eu precisava daquilo,
e era ela e meu marido sozinho. Então, eu sei que não foi fácil para eles conviver com isso, mas era uma maneira de eu mostrar para ela como a vida é. Ela tentava pintar uma coisa ali maravilhosa e sair do portão para fora, as coisas aconteciam. E eu fui buscar também terapia. Eu fiz muita terapia, desde o tempo que eu estudava. Eu acho que a terapia é você voltar para dentro de você mesmo. E você se olhar, e você ver que você não pode tudo, que você também tem as suas limitações. Isso é extremamente importante. Então, a minha vida sempre pautada nesse trabalho com essas pessoas invisíveis, tem que ter um resultado positivo para mim, no sentido assim, de olhar a pessoa e não prejulgar. A gente não estava lá para saber como que tinha acontecido. Eu lia processo, mas para já não ter essa ideia pré-concebida, eu nunca lia o processo antes de ter meu preço. E quando eu vinha para casa, o assunto era muito comentado na televisão, e como mãe tentava poupar ao máximo, mas ao mesmo tempo assim, puxa, minha filha tem que assistir, falam porque a vida é assim. E graças a Deus elas se transformaram em 2 seres humanos maravilhosos. Com certeza, a fruta não cai longe do pé. De amor com o outro. Exatamente. Quando vocês fazerem alguma coisa, vocês façam com amor. Isso. Se vai projetar um quarto, alguém vai dormir ali, alguém vai viver ali. Então, põe amor naquilo que você está fazendo. Clélia, eu vou agradecer a sua participação. A gente já está chegando na hora do intervalo. A entrevista foi sensacional. Acho que ela tocou o coração de muita gente. A gente vai continuar falando de reciprocidade. E, com certeza, o que a Clélia falou para a gente trouxe esperança e amor e uma outra visão de mundo para muita gente. Muito obrigada, Clélia. Clélia, bom dia e obrigado. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, que eu possa ter plantado uma sementinha. Ok, obrigado, Clélia. Com certeza, muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai continuar falando disso, das sementes boas que a gente planta e a colheita é obrigatória, gente. Planta uma semente boa e ela vai gerar algo positivo. Não sai daí que a gente já volta. Sabe por que o cardume de peixe acaba dando certo e funcionando? Porque eles têm uma maneira de inteligência diferente da nossa. Nós somos os críticos. Imagina se fôssemos nós no meio da rua, que nem um cardume de peixe. Ia estar um criticando o outro. Ia estar um querendo puxar a perna do outro, deixar o outro mais na periferia para o tubarão comer. Quer dizer, então o ser humano, não sei se ele é o mais evoluído, mas não, eu sei sim. Eu tenho uma teoria, que para mim nós temos esse lobo frontal, ainda nós estamos aprendendo a utilizá-lo. Foi nos dado uma inteligência superior que nós vamos ter que aprender a dominar. Os animais, eles simplesmente vão respondendo aquilo que vai acontecendo na vida deles e simplesmente seguem o instinto. Como nós passamos a pensar e temos escolhas, as escolhas são diferenciadas, nós estamos ainda nos atrapalhando. E aí surgiu a superconsciência, exatamente para isso, para fazer com que a gente possa botar rédeas nesses pensamentos. Então, como eu digo, se nós vamos fazer uma crítica a um político, eu não preciso politizar. Eu estou fazendo uma crítica como eu faria crítica a um amigo, afinal de contas, se eu votei nessa pessoa, eu quero conversar com ele, quero ter essa reciprocidade, esse movimento. Então são pensamentos para serem avaliados melhor. Eu queria voltar um pouquinho aqui no tema da nossa entrevistada, dela trabalhar com presos, a Karina, que está participando aqui com a live, ela falou que ela também trabalhou com presos e que muitos deles, eles só estavam cumprindo uma pena, mas que eles eram pessoas maravilhosas e por isso mereciam ser tratados de um jeito positivo. Ontem a Clélia comentou que quando teve rebelião lá no presídio, a sala dela foi totalmente preservada, dela, das psicólogas e tudo mais, porque como ela tratava muito bem esses presos, lutava por direitos deles, inclusive, para que eles pudessem ver os filhos, em dia que tinha visita das crianças, não tinha visita íntima, para que não tivesse confusão e nem problemas nesse sentido. Quer dizer, uma pessoa que está lutando pelos direitos de alguém, esse alguém que vê seus direitos ali dentro sendo contemplados, reconhece e acaba mudando o padrão de comportamento. Então, muito bacana. A gente já vai voltar aqui. Eu vou dar um bom dia aqui para outras pessoas que estão aqui.
Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje tratando o tema reciprocidade. No bloco anterior, a gente conversou com uma funcionária do governo que trabalhou 24 anos num presídio do AU, alguns anos com menores infratores, e ela mostrou pra gente o quanto foi positivo para a lapidação dela enquanto ser humano trabalhar com pessoas em conflito com a lei, mas sempre levando amor, verdade, respeito, limites, porque a hora que a gente limita a relação com o outro, a gente é respeitado. Assim como quando a gente limita um filho e mostra aquela velha história das escolhas e consequências. A vida cobra. Então o limite ele é conduzido pelo amor, pela dor, não importa, mas a gente acaba pagando pelas consequências e a gente tem que reconhecer exatamente isso. E a partir do momento em que a gente tem essa reciprocidade, a empatia, se coloca no lugar do outro, entende o que o outro sente, a gente tem um sentimento de gratidão com o mundo e a vida flui de um jeito muito mais leve, muito mais saudável. E tão importante quanto, a gente precisa ir lá. Eu nunca vou esquecer da frase que eu vi no último dia, depois de toda a aplicação do programa Superconsciência para os menores em conflito com a lei na Secretaria da Família. Ela pegou o microfone para fazer uma pergunta: por que não contaram essas coisas para a gente antes? Uma jovem de 16 anos de idade virou para mim e fez essa pergunta. Eu falei: eu estou tentando vir aqui conversar com vocês. Vocês têm muito mais dentro de vocês do que vocês mesmos imaginam, do que contaram para vocês. Então, estar lá num presídio, estar dentro dessa população é importante. E uma coisinha que eu quero contar, que eu lembrei, quando eu voltei da Europa, que eu fiz gestação de alto risco, eu fui numa favela, conversei com uma senhora que eu queria uma casinha ali dentro, um local, que eu pudesse exercer medicina gratuitamente, que eu pudesse atender aquela população. Eu fiquei um bom tempo indo todos os dias, num determinado horário do dia, naquela favela, e ninguém me incomodava. E havia realmente problemas importantes, uma favela famosa aqui em Curitiba, e eu fui com coragem, fui com coração, porque eu tinha confiança, talvez um pouco tolo, mas eu acho que eu iria hoje mais uma vez. Mas quando você vai para dar alguma coisa, o próprio mal, ele compreende e aceita com gratidão. O mal diz, ele não. Isso é uma questão humana, e é uma questão humana importante para ser tratada. Sabe que uma das pesquisas e uma das tendências é as pessoas estudarem hoje mindset. Então, quando a gente muda esse padrão de pensamento e a gente cria essa atmosfera positiva, a gente cria oportunidades para as outras pessoas de fazerem aquela melhor versão delas mesmas, né? Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui claro é que quando a gente enxerga no outro, mesmo a pessoa sendo diferente, com uma realidade diferente, e que a gente tende muitas vezes a tentar ignorar aquela outra realidade, porque aquilo não faz parte do meu mundo, essa pessoa, apesar de ser diferente, ela também sente como eu. É isso que eu quero deixar muito claro para você. E eu vou aproveitar para dar um bom dia para algumas pessoas que entraram aqui na nossa live, do Cláudia Queiroz, jornalista no Face, que estão participando bastante hoje, comentando todo esse programa dessa reciprocidade, que é realmente muito importante. Kleber Klerner, já falei, bom dia. O Arthur Machado, Luciane Banjo, a Karine Siciliano, ela continua falando para a gente aqui desse trabalho incrível com os presidiários. A Noêmia está dizendo, e a Clélia realmente é muito show, muito legal a experiência de vida dela. O Natalício Pereira está assistindo a gente. Quer dizer, é muito bom a gente saber que a gente tem esse apoio, essa reciprocidade de quem participa e dá o seu joinha aqui pra gente continuar falando de um jeito muito bacana. Já que a gente está falando de superconsciência, posso pedir para você, eu quero tentar fazer uma coisinha que eu pensei hoje de manhã e escrevi hoje de manhã, como se fossem 5 leis importantes para a gente fazer um upgrade nessa reciprocidade. Posso tentar mostrar para vocês? Eu pensei hoje de manhã, escrevi aqui hoje de manhã, então eu vou tentar mostrar que existem vários precisa ser feito. E esse precisa ser feito são 5. Vamos começar pelo primeiro, como eu coloquei. Vou até olhar aqui para não me perder. Primeiro, eu preciso desejar dar, sem precisar querer receber em troca. E quando eu pensei isso pela manhã, que foi o que me levou a escrever isso, eu lembrei da oração de São Francisco de Assis. Sabe aquela história que é dando o que se recebe? E eu lembrando dessa história, não é só dando que se recebe. E se você for ler, depois leia a oração de São Francisco de Assis, é muito importante, porque ele começa a fazer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É o que a gente busca, que é essa paz. E ele começa assim: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí vai seguindo com várias outras qualidades. Então veja bem, onde houver uma carência, que eu leve algo de mim. Isto é, eu estou dando mais de mim do que aquelas pessoas têm. Isto
Isto é, e não estou esperando reciprocidade. E veja bem, se eu estou dando alguma coisa que eu tenho, gente, isso é muito poder. E o poder que você tem para dar é gigantesco. Talvez você não acredite nisso e superconsciência tente mostrar a gente, isso é privilégio de um rei. Isso você fazer do teu coração. Você dá porque tem. Exatamente. Agora veja como é legal. Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar do que ser amado. Isto é, fazei com que eu faça mais, com que eu dê mais. Então toda oração mostra um upgrade de mentalidade, isto é, você crescer em superconsciência, isto é, eu vou dar para o mundo, a Cléber vai dar para aqueles presos mais do que eventualmente alguém possa achar que eles merecem. E essa é a primeira. Quando você me permitiu, eu sigo com as outras. Pode Posso? continuar. Posso. Então, essa foi a primeira. A segunda, é preciso, então, entregar antes de receber. Sabe aquela história que você vai entregar esperando algo em troca, que eu já falei? Não, mas você precisa entregar antes. E aí eu peguei o exemplo do Bruce Lee. Eu tenho na minha palestra de construção de sonhos, que é Sonhos, Desafios e Expectativas, exatamente essa frase dele, que o Bruce Lee fez uma declaração de vida e ele colocou que ele precisava entregar valor primeiro, antes dele ser famoso, conhecido. E ela diz exatamente assim: eu vou me tornar o melhor, obterei sucesso e alcançarei riqueza, paz e felicidade. Mas, em troca disso, eu darei o melhor da minha capacidade, qualidade e entusiasmo. Então, são dados importantes para a gente entender que a reciprocidade ela é muito mais profunda, que como é que nós vamos evoluir na vida se eu ficar pensando só nessa reciprocidade linear e que nós temos no dia a dia. Ah, eu te dou um sorriso, dá um sorriso para mim. Eu faço uma coisinha boa, você faz outra coisa, é mais profunda. Terceiro, receber com gratidão. É um dado importante, porque muitas vezes, quando eu falei a história até do elogio, você recebe um elogio, você recebe algo, você está recebendo, talvez em troca que você deu, ou coisa, é uma ligação, uma rede, uma teia de relacionamentos que você tem que se sentir em gratidão. 4, são 5, é preciso saber que leva tempo. A vida é uma soma de minutos de atitudes. O que eu quero dizer com isso? O que você faz hoje pode ser que você receba no dia da tua morte. Pode ser, a vida é tão longa. Eu estou com 60 anos de idade hoje, fiz agora em maio. Eu pretendo viver, se estamos vivendo 100 anos hoje, provavelmente que eu chegue frouxo lá. Ainda mais eu fiz todos os exames agora, minha pressão deu lá com o médico 13,7. Sem tomar remédio nenhum, fazendo atividade física. Quer dizer, se não acontecer um problema, um acidente, alguma coisa, é provável que vá muito longe. Então veja bem, o que são 40 anos a mais na frente? O que eu vou aproveitar com a minha esposa, com a minha filha e com você aqui é maravilhoso, até o último dia da vida. E estou esperando algo em troca? Não, porque ela vai acontecer, aliás, já está acontecendo. É muito provável que eu esteja aqui com você, devolvendo muita coisa que eu já recebi. E quinto e último, saber que muitas vezes nós não enxergamos a resposta, sabe? A natureza, a vida, Deus sabe o que faz. Então quando você acha, poxa, mas eu me dedico tanto a essas pessoas, eu faço tanto para o mundo, eu faço tanto e não recebo nada, eu vou parar. Não pare. É como fez essa senhora por 24 anos no presídio, ela deu o coração dela, sem julgar, sem questionar quem estava do outro lado. Então são 5 leizinhas que eu escrevi hoje pela manhã, porque me veio na cabeça, porque eu sonhei, eu acordei coração de São Francisco. Dá uma lidinha nela depois e coloca essas 5 leis no teu coração e veja a transformação que vai acontecer na tua vida. Devolvo a bola para você. Então, muito bacana isso. Agora, já imaginou, assim, realmente essa oração de São Francisco, ela é lindíssima, acho que vale a pena, e tudo que o Jacir falou faz muito sentido. Então, agora você tenta assim, coloque-se no lugar do outro e imagine o que ele enxerga de você. Já imaginou? Hein? Como é que foi que você deu aquela resposta, como é que você, de repente, enxerga a pessoa, como você tem tratado essas outras pessoas. Claro que isso tudo pode desenvolver em você algum sentimento de perdão, de você conversar, que também é muito positivo, em algum momento você reconhecendo que não está agindo legal com alguém, você pedir desculpas, reconhecer e tudo mais. Mas você tem total condição de desenvolver a habilidade para fazer essa relação ou o mundo que você vive com as pessoas com quem você convive e com as pessoas que passam pela sua vida de um mundo melhor. Quer dizer, é um mundo melhor a partir de você, que é uma frase mote da nossa campanha
né, de superconsciência, que faz com que você pense antes de agir. E a partir do momento em que você pensa antes de agir e que a gente planta essas sementinhas no teu coração todos os dias, com bons pensamentos, com boas notícias, digamos, né? Porque você é a melhor notícia. A gente não está dizendo aqui o que acontece, que sai como notícia num jornal impresso ou etc e tal. A gente está falando que você é a grande notícia da sua vida, da sua casa. E você pode trazer todo esse lado bom da vida para a sua vida sempre. Então, fazer o bem, não importa quem, traz para você, mesmo que você não tenha condição ou capacidade de entender isso ainda, o lado positivo da vida também. Vai ter um momento em que você vai se sentir grato por tudo isso que você recebe na vida, mesmo nas pequenas coisas. Sabe que o Gaiarsa foi um psicólogo famoso, muito bom. Ele, num livro do Shinyashiki, que ele fez o prefácio, se não me engano é Carência Essencial, não recordo agora, me veio agora isso na cabeça, ele escreveu muito e eu aprendi muito naquele prefácio. E ele colocou algumas vezes assim, o outro, se não fosse o outro, como o mundo seria bom? As outras famílias, como pode tudo ser tão complicado no mundo e todo mundo tão bom, todo mundo tão bacana, todo mundo tão legal? Então essa crítica que ele fez em ironia, é importante a gente entender, porque eu sou o outro para você. Eu sou o outro para tanta gente que circula comigo, que conversa comigo nas redes sociais, na própria vida, no consultório. Nós somos o outro. Então, que tipo de visão, você fez muito bem a pergunta, que tipo de visão o outro tem de nós? Agora, isso importa sim, naquela história de eu poder receber críticas, aceitar críticas, mas quando todos se colocarem no movimento de crescimento, e crescimento do todo, com superconsciência, com força, com as rédeas no lobo frontal, falando quem manda aqui na minha vida, quais as escolhas que eu faço, acreditar, compreender, ressignificar e fazer essas escolhas, o mundo muda. E aí, quando nós acelerarmos isso, nós vamos nos tornar o melhor cardume de peixes do universo. Então, porque hoje em dia a vida ela merece e precisa ser compartilhada. Quando o Jacir fala de crítica, ele não está falando de ofensa. As pessoas elas têm uma maneira diferente de pensar em crítica e às vezes elas imaginam assim, vou criticar porque eu tenho que botar o dedo na frente da pessoa e dizer, você é isso, você é aquilo. Não é isso. Criticar é uma maneira educada, elegante de você dizer, seria melhor dessa maneira, eu acho. É engraçado, né? Você lembrou uma coisa assim importante, né? Porque crítica é fazer um levantamento, uma análise do teu ponto de vista sobre algo. E críticas benignas, tanto que existem críticos de teatro para falar bem ou falar mal. Mas, de fato, as pessoas, até talvez por uma emoção negativa, sempre pegam a palavra crítica como algo negativo, né? Não, quando a gente fala crítica, é uma posição diferenciada através de um pensamento. E olha que riqueza que você é. Olha a tua história de vida aqui agora, ouvindo a gente, toda a formação de mentalidade que você tem, quanto conhecimento que você tem para nos dar, para nos passar essa reciprocidade que a gente quer. Então, mande perguntas, mande temas para a gente discutir, debater aqui no programa. Sempre será muito interessante ouvir a tua opinião, inclusive as tuas críticas boas e ruins. Isso nos levanta. Eu sempre adorei receber crítica porque o que me faz crescer, me faz avaliar e corrigir rotas. Exatamente. Eu até recebi uma sugestão de tema aqui para a gente falar sobre intensidade, mas eu achei vago demais, eu ainda estou pensando nisso. Pensando assim, como que a gente vai trabalhar intensidade por um programa inteiro. Apesar de tudo que a gente traz, tem intensidade e tem a intencionalidade de fazer com que seu dia seja melhor ouvindo a gente, hein? Olha só que coisa bacana. Porque tá um programa sobre intencionalidade. Intencionalidade, mas eu vou mandar uma resposta para a pessoa que mandou. Intencionalidade. Isso, porque assim, bom. A intencionalidade, ela também é tudo parente aí, ó, reciprocidade, empatia, gratidão, intencionalidade. É que intencionalidade é algo que a gente advoga. Quer dizer, eu estou aqui com você, eu e a Cláudia, com intencionalidade de provocar uma mudança, intencionalidade de amor. Então isso tem que ser com intenção real de pensamento. Nosso tempo aqui já está terminando. Eu vou dar um bom dia para o Paulo Morva, que é um empresário bem importante da cidade também, muito bacana, ele está participando com a gente. E o Armando Paes também está assistindo. Gente, amanhã o programa vai trazer o lado bonito dos relacionamentos. Você não pode perder. A gente vai encerrar a nossa semana com isso. Eu não falo antes, porque senão ele fica maquinando e quebra meu roteiro inteiro. Eu tenho que sonhar o assunto e pensar de manhã, tá bom? Aí a gente traz espontaneidade. Isso. Aí fica muito mais bonito, sem muito ensaio. Amanhã a gente se encontra. Um beijo muito grande para vocês. Continuem com a gente, mandem perguntas, dicas e sugestões. Tô adorando, tá? Como mensagem, tá bom? Crítica para ele. Até amanhã. Tchau.